caladinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Estamos no nosso encontro. Qual é o nosso encontro? Qual é a nossa aula? Aula 65.1. Exatamente, né? Trabalhando esses gêneros narrativos, né? A tipologia narrativa, né? Essa questão que fala da sequência temporal. Mas qual é o gênero trabalhado hoje? Gênero crônica. Ó, crônica, você vai ver essa uma sequência cronológica, temporal, breve, curta. Olha aí, então, crônica. Aí você vai lembrar também da questão da crônica no período lá da colonização, quando os cronistas chegaram ao Brasil, né, juntamente com a caravana, né, do período do achamento do Brasil, né, o descobrimento do Brasil, e lá tinha, né, os passageiros, que eram os cronistas, que iam descrever tudo o que acontecia, o que encontraram aqui na Nova Terra. Então, lembrando essa questão do cronista. Então, daí, ó, lá do tempo da colonização, lá no século XVI também. Tá certo? Então, produção textual crônica. Vamos lá, então? A nossa árvore do conhecimento, né? Com a temática da aula, mais um para você armazenar no seu HD. Então, nós temos aqui a origem da palavra. Crônica. Exatamente, crônica. Ela vem do grego, amadinho, grego, por isso que aqui, ó, é crônica. Que quer dizer? Aí tem outro, neutro plural de crônicon, relativo ao tempo. Pelo latim, neutro plural crônica, narrativa cronológica. Então, tudo isso é relacionado a quê? Ao tempo, né? Eventos de ordem temporal. Lembra quando eu falei uma sequência temporal? Então, a crônica também. Só que aqui, quando fala da crônica, é uma narrativa breve, curta, que vai contar algum fato, né? Do cotidiano, algo que aconteceu, uma ação corriqueira, amadinho. Certo? Então, tome nota aí. Então, é um gênero textual muito presente onde? Onde você vai encontrar? Em jornais e revistas. Certo? Em qual local? Jornais e revistas. Então, quais são os assuntos abordados? Sempre voltado para o dia a dia, né? Ao cotidiano das cidades. Você, tá certo? Vai passando, vai fazer uma consulta médica. Lá tem uma revista. Lá tem aquela breve história, uma narrativa bem curtinha, que está relacionada ao dia a dia. Então, é crônica. É leitura breve, leitura rápida, tá certo? De uma situação. Crônicas, o tipo textual é o quê? Narrativo, né? Então, o que ela vai contar? Acontecimentos corriqueiros do dia a dia, do cotidiano, produzido para os meios de comunicação, conectado ao contexto em que são produzidas. Ó, texto curto, vida curta. Tá bom? Quando você está em uma hora, você pode ler até umas 10 ou mais crônicas, de tão curta que ela é. E às vezes muito a ver alguma situação que você já até passou. Tá certo? Desenvolvimento das crônicas. Então, nós temos aqui, foram inicialmente desenvolvidas com caráter histórico. Lembra quando eu falei da questão lá do cronista, que relatava tudo, descrevia tudo que acontecia, e que foi encontrado para relatar ao rei de Portugal? Então, aqui, foi essa a intenção, né? Quando foi desenvolvida esse gênero textual. Crônica. O que mais? Nós temos aqui, elas relatam desde o século XV fatos reais ou fictícios. Sempre assim. Acontecimentos cotidianos, sucessão cronológica, algumas com um toque de humor. Certinho? O que mais?
nós temos aqui aproximando do público e conquistando os leitores mundo afora. Então, aqui, né, são as principais, né, essa questão que quando você lê um texto, perceber que ela tem uma história, uma narrativa breve, curta, já vai saber que é uma crônica. E a crônica também, esse texto, né, esse gênero textual, crônica, também ela pode transmitir uma reflexão. Você acaba de ler a história, né? E depois você vai fazer que você fica refletindo sobre algo. Porque também tem a crônica reflexiva, também conhecido como crônica filosófica. Tem a crônica argumentativa também. Exatamente, a argumentativa. Como assim argumentativa? Ela vai dando uma opinião. E também em cima dessa ideia que ela vai desenvolvendo, vai fazer você refletir, vai fazer você pensar se você concorda ou não. Além, então, já sabe, Clarice Lispector, Machado de Assis, também são cronistas. Sabiam? Não sabia? Então não saiam daí. Beleza? Vamos mais aqui, ó. Quais são os escritores que se destacaram como cronistas? Nós temos aqui Caio Fernando Abreu, Clarice Lispector, Carlos Heitor Cone. Temos aqui Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga, ó, Luiz Fernando Veríssimo, Fernando Sabino. Então, você tem que ter esse cuidado aqui, ó. Crônica, né? Atenção. Machado de Assis, ó, cronista. Carlos Drummond, cronista. Rubem Braga, cronista também. Clarice, Luiz Fernando, Fernando Sabino. Então, esses daqui são os cronistas que se destacaram. E as características presentes dentro da crônica, né? Aqui, texto com enredo, foco narrativo, personagem, tempo e espaço. Então, esse daqui, ó, as principais características. Quando fala essa questão, né, das características, você vai logo lembrar dos elementos da narrativa. Às vezes, o que pode acontecer? Às vezes só, não precisa necessidade de ser vários personagens, não. É uma situação que aconteceu no momento que você está indo a uma academia, lá acontece um fato, aí você relata esse fato, vai descrever. Já é uma crônica, não precisa ser muito longa, tá? Só tem um enredo, qual a situação? Aí você vai conta. Quem estava envolvido nessa crônica, nessa história? Aí você coloca lá, às vezes 2 pessoas, 3 pessoas, não tem, não. Essas pessoas que eu falo, essa questão dos personagens. Em que tempo? Qual espaço? Então, isso daqui, já sabe, você já conhece quais são os elementos da narrativa, não é mesmo? Então, narrativa curta, linguagem simples e coloquial, não vai ter aquela preocupação, quais são as palavras, quais são os vocabulários que eu posso usar aqui. Nada de usar vocábulos rebuscados, não, amadinho, não. Simplicidade. Poucos personagens, se houver, tá aqui, ó, olha aqui uma condição, se houver. Espaço reduzido, acontecimentos cotidianos, então do dia a dia. Certinho? Então, vamos lá. Os tipos de crônica. Aqui, ó. Falamos que tem crônica jornalística? Temos, sim. Crônica histórica? Também. Crônica argumentativa? Crônica humorística? Crônica narrativa? Então, já, quando fala essa questão aqui, já crônica narrativa. Então, quer dizer que a crônica humorística não é narrativa? Mas só que o que vai predominar nesse momento? O humor também, aquele momento da ironia, do sarcasmo, tá certo? A crônica humorística. Aí a crônica argumentativa, vai passar uma ideia para você. Aí você vai lá, se você vai concordar ou não, e sempre vai trazer o quê? O momento para a reflexão, certo?
Então, nós temos aqui a crônica jornalística. Veja bem aqui, ó. Vão anotando cada detalhe, ó. Tem um viés do texto jornalístico no que diz respeito à veiculação de notícias e fatos. É produzida para os meios de comunicação e utiliza temas ou da contemporaneidade para fazer reflexões. Dessa forma, busca abordar acontecimentos atuais do mesmo dia, semana. Então, quais são os temas que podem acontecer? Ó, se você quer falar da educação, dá para fazer em cima uma crônica jornalística, tá certo? Ah, a questão da saúde. São temas, né, que envolvem aqui para chamar a atenção do quem? O foco é quem? É você, né? O interlocutor, o leitor, o receptor, tá certo? Mas só que ele vai utilizar, né? A linguagem simples, focando, né, a temática da atualidade, tá bom? Vale destacar que muitas crônicas podem ser formadas por 2 ou mais tipos, exatamente, crônica jornalística e humorística ao mesmo tempo. Então, o que você vai ter que observar? O que está predominando? Sempre é assim, amado. Lembra das funções da linguagem? Lembra das figuras de linguagem também? Quando o que está predominando? Predominante. O que vai destacar mais? Qual a característica, né, que estiver mais ressaltada, mais em destaque? Saindo da crônica jornalística, nós temos a crônica histórica, que é marcada por relatar fatos ou acontecimentos históricos, relembra os episódios passados com personagem, tempo e espaço definido, aproxima-se da crônica narrativa. Quando fala da crônica histórica, os primeiros cronistas que chegaram ao Brasil vieram em caravanas, né? As grandes navegações, exatamente. Todo mundo assim com certo interesse. Opa, aqui, ó. E eles eram detalhistas, né? Fazia a descrição. Quando ele observava os povos originários que aqui encontraram. Ó, já ia descrevendo. Tem até algumas questões que a gente já trabalhou aqui falando dessa questão da crônica histórica. E nós temos também a crônica humorística. Seus componentes, humor, ironia e sarcasmo. Se é humorística, já diz tudo, né? Olha só, vai ter que fazer uso da questão dos trocadilhos, né? A paronomásia. Diferentes abordagens e estratégias podem ser adotadas nesse tipo de texto para tratar dos temas que impactam a sociedade de forma cômica. O humor é a ferramenta essencial para criticar, olha só, alguns aspectos sociais, político, culturas, né, e econômicos. Então, esses temas, para chamar atenção, o quê? Vai no foco. O que está acontecendo na atualidade? O que precisa de atenção? Então, ele vai fazer essa crônica humorística, né, por meio do sarcasmo, da ironia e do humor. Crônica argumentativa. Então, quando fala argumentativa, tem argumento, né? É um texto que a argumentação é a sua principal marca. Ela funde aspectos da crônica e dos textos argumentativos e se aproxima do artigo de opinião, porque lá vai ter uma tese, vai ter uma ideia defendida, né? Narra uma breve história com personagem, tempo e espaço. Pode conter discursos. Esse discurso ele pode ser direto ou indireto, tá bom? Então, aqui, direto, com marca da fala dos personagens, com uso de travessão. Toda vez quando fala-se de discurso direto, aí você vai lembrar da questão do diálogo, né? E quando tem aquela certa conversa dentro do texto, há uma necessidade de usar o quê? Travessão. Você vai começar a observar
as pontuações que são usadas dentro da narrativa desse gênero. O indireto, palavra dos personagens proferida por quem? Pelo narrador. Quando fala personagem, narrador, você já sabe, né? Que são elementos, né? Que fazem parte da narrativa, né? Indiretos e livres, fusão dos dois tipos de discurso direto e indireto ao mesmo tempo. Certinho? Vamos lá, então. Aqui nós temos a crônica lírica. Ó, lírica, lirismo. Aí você vai lembrar lá da questão da subjetividade. Exato, né? No gênero lírico, a expressão de emoções é predominante. Né? Aí você vai observar a linguagem expressiva, né? A função da linguagem expressiva, emotiva, a subjetividade de quem escreve. A crônica lírica, portanto, evidencia o sentimentalismo, lirismo sentimental. A crônica poética utiliza versos poéticos em sua composição. Dessa forma, além de traços de poesia, também contém sentimentos e emoções, não vai ser diferente da crônica lírica. Lírica e poética. E a crônica filosófica, que é a reflexiva, né? Que arrega uma reflexão sobre determinado assunto. Beleza? Muito fácil, né? Então, crônica narrativa, marcada pela narração em primeira ou terceira pessoa do singular. Primeira ou terceira pessoa do singular. Costuma conter humor, ação e crítica. Tá? Crônica narrativa. Certo? Porque todo crônica já faz parte da tipologia narrativa. Só que você, estudante, você tem que observar o seguinte, né? Qual o objetivo dessa crônica? Trazer uma reflexão, chamar a atenção de quê? O que está acontecendo na atualidade? Aí você vai. Por isso, quando você fala assim, será que aqui ele fez uso de alguma figura de linguagem? Ele está usando a linguagem figurada ou a linguagem denotativa, a linguagem literal? Então, isso você já vai despertando, né? Vai abrindo leque, exatamente, ampliando os horizontes. Aqui, amado, nós temos aqui, ó, uma crônica narrativa curta. Sempre, né, a gente traz um texto de Luiz Fernando Veríssimo, né, que é um dos cronistas mais conhecidos. Então, nós temos aqui, e já foi até trabalhado uma vez esse texto aqui, mas vou mostrar aqui para vocês. Além da questão que destaca que ela é narrativa, porque ela vai contando. Tem o personagem, tem o enredo, tem a questão do tempo, do espaço, presente aqui nessa narrativa. Aprenda a chamar a polícia. Eu tenho um sono muito leve. E numa noite dessas, notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora, até ver uma silhueta passando pela janela do banheiro. Como minha casa era muito segura, com grades nas janelas e trancas internas nas portas, não fiquei muito preocupado. Mas era claro que eu não ia deixar um ladrão ali espiando tranquilamente. Aí você já vai vendo, e você já vai visualizando, né, observando, né? Liguei baixinho para a polícia, informei a situação e o meu endereço. Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se já estava no interior da casa. Esclareci que não
e disseram que não havia nenhuma viatura por perto para ajudar, mas que iriam mandar alguém assim que fosse possível. 1 minuto depois, liguei de novo e disse com a voz calma: Oi, eu liguei há pouco porque tinha alguém no meu quintal. Não precisa mais ter pressa. Eu já matei o ladrão com um tiro de escopeta calibre 12 que tenho guardado em casa para estas situações. O tiro fez um estrago danado no cara. Passados menos de 3 minutos, estavam na minha rua 5 carros da polícia, um helicóptero, uma unidade do resgate, uma equipe de TV e a turma dos direitos humanos que não perderiam isso por nada neste mundo. Eles prenderam o ladrão em flagrante, que ficava olhando tudo com cara de assombrado. Talvez ele estivesse pensando que aquela era a casa do comandante da polícia. No meio do tumulto, um tenente se aproximou de mim e disse: Pensei que tivesse dito que tinha matado o ladrão. E eu respondi: Pensei que tivesse dito que não havia ninguém disponível. Então, aqui, né, nessa narrativa, nessa crônica, você já consegue entender, né, visualizar as marcas do discurso direto, tá? Ele começa contando, ele vai narrando a história. Lá no finalzinho, para fechar a crônica, ele faz uso do discurso o quê? Direto. Professora, quais são as marcas, né, as características? Olha só, no meio do tumulto, um tenente se aproxima de mim e disse, olha aqui a pontuação, 2 pontos. Olha a fala do tenente. Pensei que tivesse dito que tinha matado o ladrão. Aí, a pessoa, né, ó, eu respondi. Pensei que tivesse dito que não havia ninguém disponível. Então, aqui você percebe, né, essa questão marcante, né, travessão, 2 pontos do discurso direto. Aí nós temos também a crônica jornalística, que já foi falado, a crônica histórica, que você vai lembrar lá do período da colonização, a argumentativa e a crônica humorística e a crônica narrativa, certo? Agora aqui nós temos essa crônica, olha só, o autor da crônica, ó, Machado de Assis, certo? O Bruxo do Cosme Velho. E essa crônica, ó, foi publicada em 22 de agosto de 1889. Olha o Jornal de Notícia, do Rio de Janeiro. Olha o título, Bons Dias. Quem nunca invejou não sabe o que é padecer. Eu sou uma lástima. Não posso ver uma roupinha melhor em outra pessoa que não sinta o dente da inveja morder-me as entranhas. É uma comoção tão ruim, tão triste, tão profunda, que dá vontade de matar. Não há remédio para esta doença. Eu procuro distrair-me. Nas ocasiões, como não posso falar, entro a contar os pingos de chuva, se chove, ou os basbaque que andam pela rua. Se faz sol, mas não passo de algumas dezenas. O pensamento não me deixa ir avante. A roupinha melhor faz-me foscas. A cara do dono faz-me caretas. Então, aqui, né, essa crônica, né, ainda tem mais um, esse aqui é um fragmento, mas ó, você já percebe aqui, para a época, né, a linguagem simples e uma cena que retrata um dia qualquer, tá certo? E vai falando, né, do jeito que ele se sente, essa questão da inveja, né? E vai contando, ele está sendo até um pouco assim expressivo,
né? A função predominante aqui, a função emotiva, né? A expressiva. Por quê? O uso, né, da primeira pessoa, marcada pelos pronomes aqui que estão presentes. Então, vamos aqui no praticar crônica, né? Aqui temos a outra crônica de Marina Colasanti, o seguinte: eu sei, mas não devia. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamento de fundos e a não ter outra vista que não a janela ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, não se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E, à medida que se acostuma, esquece o sol e esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar o café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. Então aqui, na hora que ela está escrevendo, relatando, ela vai contando cenas que acontecem no seu dia a dia, né? A comer, a não se alimentar direito. Quando que ele fala a não se alimentar direito? Quando ele fala da questão do sanduíche, tá certo? Que a gente deixa de comer uma boa alimentação, a vida é corrida, né? E acaba fazendo um sanduíche. A outra questão, quantas e quantas vezes tem pessoas que na correria, acorda muito cedo, quando retorna à sua casa, dá aquele cochilinho dentro do ônibus, que às vezes está tão distante. Então, são cenas que vai passando aqui, ó, e vai passando o filme na cabeça quando a gente vai lendo a crônica. O que mais que ela diz aqui, né? A gente se acostuma a abrir o jornal, a ler sobre a guerra. Não só abrir o jornal, como também quando você liga o meio de comunicação. E aceitando a guerra, aceitar os mortos, que haja números para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, dos números da longa duração. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. Aí já foi, né? Falando a longa duração. A gente se acostuma a pagar por tudo que deseja e o de que necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar. A gente ganha. E a ganhar menos do que precisa. E a fazer fila para pagar. E a pagar mais do que as coisas valem. E a saber que cada vez pagar mais. E a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas que se cobra. Então, são tantas coisas, né? Tanto que você vai, se você fosse relacionar, né, o título, eu sei, mas não devia, com que a autora escreveu, tem tudo a ver. Todos nós já passamos por uma situação dessa, né? Da crônica lá dos bons dias, lá do Machado de Assis, né? Da crônica, né? Aprenda a chamar a polícia de Luiz Fernando Veríssimo. E aí? O que a gente pode fazer agora dessa questão da crônica? Vamos lembrar de uma situação que já passou? De algo que você aí, estudante, já passou? Ou com algum amigo
lembrando de algum banho, uma situação engraçada, é o momento de colocar em prática, né? A criar uma crônica. Vamos dividir agora em grupo? Ou vocês preferem fazer individual essa crônica? Porque a gente pode fazer a parceria agora, né? Exatamente, fazer uma crônica. Vamos lá. Professor que vai escolher. Pode fazer qual a crônica? Você quer fazer uma crônica humorística? Uma situação engraçada. Ou você quer fazer uma crônica que o leitor, para ele refletir um pouquinho, argumentativa, reflexiva? Ou melhor, texto livre para você escolher a crônica, tá certo? Lembrando, né? Focando. Linguagem simples. Ah, professora, eu quero que a minha crônica tenha diálogo, né? Discurso direto. Então, faça. O texto é seu, tá certo? O texto é seu, amadinho. Quem está no comando é você. Beleza? Não vou querer uma crônica usando discurso direto, não. Vou deixar um discurso livre. Ótimo. Tá bom? Então, você, estudante, né, com o professor aí, vocês vão elaborar uma crônica. Fica assim, livre escolha o tipo de crônica que você vai, né, desenvolver agora. Certinho? Então, fico por aqui, aguardando o trabalho de vocês e até daqui a pouquinho com a nossa revisão. Tchau, tchau!